Quando essa situação aparece, o ideal analítico, o ideal clínico, diz a Jogondar, é a presença de um terceiro capaz de estabelecer um contraste entre o presente e um passado insuportável. Então essa talvez seja uma das grandes tarefas clínicas na clínica do abuso, na clínica do traumático, né, desse traumático muito insuportável, é que o analista possa estabelecer uma diferença entre aquilo que já passou, que é insuportável, e aquilo que é presente, aquilo que o sujeito agora pode dar conta com seus recursos atuais. Diz o Ferenczi aqui, citado pela Jogondar. Essa coisa favorável, né, que pode acontecer numa situação clínica desse tipo, essa coisa favorável a que nos referimos, em face ao impulso suicida, é o fato de que, nesse novo combate traumático, o paciente não está inteiramente só. Então, esse impulso suicida que vai aparecer nesses casos clínicos, né, esse desejo de morrer, essa impotência absurda que aparece nesses casos, né, diante disso, o que mais favorável pode acontecer é a presença de alguém para fazer esse tipo de distinção. Continua o Ferenczi. Talvez não possamos lhe oferecer tudo o que lhe caberia em sua infância, mas só o fato de que possamos vir em sua ajuda já proporciona um impulso para uma nova vida. Então a ideia do Ferenczi aqui é oferecer de alguma maneira presença, uma presença que vai fazer distinção entre o presente e o passado, que vai ajudar em posição de testemunha a reconhecer aquilo que efetivamente o paciente não conseguiu reconhecer sozinho. Ele não pôde reconhecer sozinho porque teve que se cindir no momento do traumático. É como se o analista dissesse, de alguma forma, isso aconteceu de verdade, e isso que aconteceu foi terrível, foi insuportável, mas agora você sobreviveu. Como se o analista pudesse dizer algo nesse sentido, testemunhando o absurdo pelo qual esse sujeito passou, mas que ele passou, ele sobreviveu, né, e agora ele tem recursos para, de alguma maneira, narrar isso, dar sentido a essa experiência que antes estava absolutamente cindida, né? Como se fosse uma experiência que ele sabe que viveu, mas que não pôde de alguma forma sentir, experimentar, dar conta dela, porque era absolutamente excessiva, absolutamente mortífera. Ao participar desse lugar, o analista, como testemunha, vai ultrapassar tanto a função interpretativa quanto a função de continente, para as quais a situação clínica o convoca, criando uma memória que vai ser experimentada pela primeira vez. Então, são funções diferentes aqui do analista, né? Existe a função da interpretação, existe uma função de continência, de holding, mas existe também um pouco essa função de testemunha nesses casos. Criar uma memória, né? Uma memória que vai ser experimentada pela primeira vez, é efetivamente integrar partes cindidas do eu no traumático, a partir do traumático. Então essa é uma outra função do analista, função de testemunha, nesses casos hiperviolentos, nesses casos de excesso traumático. Fundamental, portanto, a distinção que a Jogondar está estabelecendo aqui entre o analista como testemunha e esse lugar, por assim dizer, de pai, de simbólico ou de uma lei capaz, né, de colocar fim entre o litígio entre duas partes. Não é essa a função da testemunha, né, no sentido de fazer um julgamento moral, de falar que algo deve ser assim ou deve ser assado. Não é essa a função legalista, por assim dizer, mas ela é muito mais transicional, né? Existe toda uma passagem aqui do texto da Jo que ela vai começar a dialogar com o Winnicott, de que esse lugar tem a ver com uma posição transicional, uma posição ternária, nesse sentido mesmo de reconhecer que algo aconteceu com o paciente, de que ele não pôde elaborar, não pôde simbolizar, mas que ele sobreviveu a isso, que ele experimentou isso e que certamente ele não vai poder dar conta de toda essa experiência, não vai dar conta de simbolizar isso tudo, que está tudo bem também com relação a isso, mas que ele dá conta sim de agora se apropriar melhor dessa experiência, narrá-la, simbolizá-la de outra forma. O analista então testemunha isso, não como um pai ou uma função simbólica, uma função de lei, mas
como testemunha de uma memória que tem que ser experimentada pela primeira vez. Nesse sentido, testemunhar aqui por parte do analista não implica apenas em acolher ou conter, implica primordialmente em reconhecer. O reconhecimento, diz Ajot, na página 193, pode ser entendido como a necessidade vital que possui todo indivíduo de ser visto, ouvido, aprovado e respeitado pelo seu entorno. O contrário do reconhecimento é o desmentido. Nessas cenas traumáticas é muito comum, pessoal, da gente ver a paciente que sofreu o trauma, sofreu o abuso e parte da família ou parte do entorno desmentir esse abuso, dizendo que nada de grave aconteceu, você está enganada, você está fantasiando, não é assim, ou o que é ainda pior, é culpa sua, mas não aconteceu, se aconteceu, certamente é culpa sua, você produziu isso, você está exagerando. Todo esse desmentido aumenta ainda mais aquilo que já é traumático, aquilo que já é excessivo. O analista como testemunha, e recolocando, portanto, as coisas, os afetos dessa cena no lugar, dizendo do horror, por exemplo, de alguma cena que antes era desmentida por esse entorno, o analista como testemunha, ao fazer isso, produz as condições suficientes, necessárias também, para que haja uma simbolização desse excesso. A criança finalmente, essa criança agora adulta, na clínica, às vezes é a criança mesmo, essa clínica infantil também vai produzir esse tipo de trauma, esse tipo de análise também vai ser importante para com as crianças em análise. Enfim, esse sujeito, ele vai ter agora as condições de entender aquilo que ele está sentindo como, de fato, é horrível, eu não devia estar passando por isso, eu não devia estar sendo esmagada por esse adulto, como no sonho dessa paciente do Ferenczi. Passagem belíssima da Jo, aqui na 193 ainda, na qual ela diz: o reconhecimento é visto como oposto do desmentido, que estaria na origem do aniquilamento subjetivo experimentado no trauma. Então o reconhecimento é o oposto do desmentido, esse desmentido que leva o sujeito ao seu próprio aniquilamento. Eu não dou conta dessa situação traumática se eu não tenho nenhum adulto que está reconhecendo que eu estou sofrendo um abuso, que eu estou sofrendo uma violência. Tem uma passagem no diário clínico que a Jo Gondar cita aqui, que eu acho também muito preciosa para a gente, para entender essa função do analista, quando o Ferenczi diz assim: parece que os pacientes não podem acreditar, pelo menos não completamente, na realidade de um evento. Se o analista, única testemunha do que passou, mantém sua atitude fria, sem afeto e, como os pacientes gostam de dizer, puramente intelectual, ao passo que os eventos são de natureza tal que devem evocar em toda pessoa presente sentimentos e reações de revolta, de angústia, de terror, de vingança e de luto. Passagem do diário clínico, que vai apontar para a contra-transferência e para essa posição do analista. Diante da narrativa do traumático, da violência, do abuso sofrido por uma paciente, o analista ficar nessa posição intelectual, silenciosa, uma posição ortodoxa, o analista meio múmia, meio espelho, não é uma direção clínica recomendada. Não é um posicionamento clínico recomendado nesses casos. Porque o analista precisa testemunhar também, acho, inclusive, vou usar essa palavra aqui, que eu acho que está presente em alguma medida no Ferenczi, de maneira empática. Então é preciso, sim, se horrorizar com esse horror, sentir também essa dor, dizer dessa dor, dizer desse espanto, desse absurdo que é, por exemplo, observar uma criança sofrendo uma violência abusiva, sexual, psicológica, moral, etc. Entrar com o afeto na cena, entrar com esse afeto não apenas como um tipo de acolhimento intelectual, uma testemunha intelectual da cena, mas também uma testemunha afetada. Eu acho que isso vai ser importante para a direção clínica desses casos. Já caminhando para o final do texto, a Jo vai lembrar, inclusive dialogando com o Primo Levi, com a Judith Butler, que tem uma parte dessa cena traumática que não é narrável.
É importante também, nesse tipo de clínica do traumatismo excessivo, admitir que existe algo não narrável, algo impossível de dizer. Diante do excesso traumático, o representável tem limitações graves. E o irrepresentável ele começa a aparecer. Isso aparece muito nas narrativas de testemunha, seja aquelas produzidas pelos judeus, né, depois dos campos de concentração, seja também, eu acho que são narrativas de testemunha que a gente não tem muitas delas, mas existem narrativas assim, a escravidão produzida pela população negra, ou seja, coisas absurdas, violências inenarráveis no limite, mas que precisam de alguma tentativa de narração, de simbolização. Mas o analista deve tomar muito cuidado com esse excesso também, dessa exigência de narrativa, essa exigência de simbolização. A gente tem que dar conta de um certo irrepresentável aqui, de um cuidado para não dizer tudo também, para não exigir que o paciente diga tudo nesses casos. Essa regra fundamental da análise, assim, esse tudo dizer, nesses casos, talvez ela seja contraindicada. Importante respeitar que vai ter algo do irrepresentável, mas que eu consigo, de alguma maneira, circular em torno dele, bordejar esse tipo de traumático, mas sem entrar com tudo, sem tentar narrar tudo, sem tentar dar um sentido, inclusive intelectual, a tudo que me aconteceu nessa situação hipertraumática. A situação traumática em si mesma não é sonhável e nem narrável, uma vez que envolve, como escreve Ferencz, a suspensão de toda espécie de atividade psíquica, somada à instauração de um estado de passividade desprovido de toda e qualquer resistência. Então o Ferencz está lembrando, eu acho que existe um limite para o narrativo, um limite para aquilo que pode ser representado. Importante para o analista saber respeitar o direito do paciente, diz a Jo Gondar aqui na 196, o direito do paciente à não narração, à não comunicação, ou ainda à narração fragmentária, assistemática, a sua relativa incomunicabilidade. A aceitação do mistério, do indizível, seria parte fundamental do espaço potencial enquanto espaço do testemunho. Então essa tese é muito bonita, ela está dialogando aqui com o Winnicott, um artigo que vale muito a pena também ser lido. Queria fazer um vídeo só sobre esse tema em Winnicott, a comunicação e a não comunicação, essa ideia de que na análise tem espaço e deve haver espaço para o não comunicado. Nesse tipo de caso clínico isso vai ser muito importante. A Jo termina o artigo dizendo que essa clínica do traumático, da violência excessiva, ela vai trazer essa possibilidade, claro, de dizer coisas que nunca foram ditas a ninguém, mas que a análise ela não pode ser reduzida a essa possibilidade, que existe, mas há algo mais aqui, nesse tipo de caso, e que talvez seja presente também em todos os casos clínicos, na medida em que o traumático funda o sujeito, O que é importante aqui é pensar, e agora a Jocito pontaliza aqui, o fundamental não é o que é narrado, mas sim uma experiência de intimidade, que passa pelo reconhecimento, que passa pela sensação de que você não precisa contar tudo para saber que você não está sozinho. Tem alguém ali dando sentido, tem alguém ali também fazendo holding, mas tem ali alguém que é testemunha e que dá sentido e que te ajuda a simbolizar algo que antes era impossível de ser tolerado, de ser inclusive reconhecido como uma experiência própria. A construção da intimidade, diz a Jo aqui no último parágrafo, pode mesmo seguir a direção oposta à de uma narrativa. Muitas vezes é preciso salvaguardar ou restaurar o pudor que foi perdido em uma situação de violência ou tortura. Então, muitas vezes o paciente vai estar envergonhado do que ele sofreu. É muito claro isso em alguns casos de abuso. A criança ela se sentiu envergonhada. E ela vai ter vergonha, a adulta, muito tempo depois, ao contar isso para o analista, vai ter vergonha daquilo que ela sofreu, absurdamente. Porque ela, óbvio, não tinha que se envergonhar de ter sofrido um abuso. Mas a criança se envergonha porque ela não soube se proteger, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não conseguiu ser esperta o suficiente.
Então ela vai ter esse tipo de fantasia também e vai se sentir envergonhada na ocasião e mais tarde. E aí é preciso que o analista respeite isso, né? Dê conta de que essa vergonha, esse pudor também é importante e não ter que narrar tudo, não ter que dar conta de tudo. Então acho que isso é uma última observação clínica aqui nesse artigo. Como vocês puderam ver, eu espero que vocês tenham podido ver o quão maravilhoso é esse artigo, e todos os outros têm esse mesmo pendor clínico, né? Tem essa mesma força teórica e clínica nesse livro aqui da Jo Gondar e da Eliana Schuler-Reis. Termino recomendando vivamente, né, a leitura pausada, reflexiva e crítica desse texto dessas autoras, né, e claro, do Ferenczi como um autor de referência para a gente. Se vocês gostaram, compartilhem, comentem, critiquem. É importante para a gente continuar a manter esse canal ativo, as conversas sobre psicanálise. Muito obrigado.